Tudo bom, meus amores queridos? Que bom estarmos aqui novamente. Sou a tia Alessandra e hoje nós vamos ter uma aula bem interessante. Espero que vocês estejam atentos à nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, dando sabedoria para que vocês possam compreender tudo aquilo que vai ser explicado nessa manhã. Nossa aula de hoje, meus amores, será na disciplina de português. Nós vamos aprender algo bem interessante aqui na nossa disciplina. E o assunto será palavras com M e N antes das consoantes. Esse assunto se encontra na página 171 do seu livro de português. Vejamos. No grupo an, em, in, on, com M, as vogais, elas têm som nasal, ou seja, você produz aqui esse som através das suas narinas. A tia Alessandra trouxe para vocês algumas palavras com an, em, in, on, escritas com M, para que vocês possam identificar corretamente a escrita dessas palavras, para não se confundir com aquelas que são escritas com N. Outra coisa também, gente, quero que vocês participem aí onde vocês estão, na casinha de vocês. A tia Alessandra vai falar a palavra, vai deixar um tempinho e você torna a repetir essa palavra, tá bom? Espero a cooperação aí de vocês. Por que é necessário que vocês façam isso? Primeiro, você vai conhecendo novas palavras, depois você vai falando e vai ouvindo o som que vai saindo dos seus lábios, e aí, pessoal, você vai articulando corretamente essas palavras. É uma forma de você conhecer, falar corretamente as palavras. Então, vamos lá. Primeira coluna aí na coluna do an. Observe aí que na figura nós temos o tambor. Então, agora a tia Alessandra vai falando e vocês vão repetindo, tá? Vamos lá. Ambulância. Ampulheta. Campainha. Campeão. Pirilampo. Tampa. Muito bem, pessoal. Essas palavras que falamos, elas são escritas com M. Agora vamos observar as palavras escritas com N. Aí na nossa figura nós temos a palavra nuvem. Aí nós temos carruagem, sem. Esse 100 escrito com C representa aí o número, tá? Vamos continuar. Dezembro. Homem. Sempre. Tempo. Estas palavras são escritas com M no final da sílaba, tá? Agora vamos para a terceira coluna, que é a coluna do IN. Representando aí temos o patim. Vamos lá. Berbequim. Chimpanzé. Jardim. Limpeza. Pudim. Sim. Ótimo, meus amores. Agora vamos lá para a coluna do ON.
Representando aí na figura, nós temos o comboio. Agora vamos lá. Batom, bombeiro, bombom, computador, pomba, compasso. Agora, amores, para a última coluna, que é a figuras que representam aí a da sílaba 1. Temos aí o atum. Aí vamos lá. Álbum, algum, cumprir, umbigo, nenhum. Muito bem. Agora vocês puderam observar várias palavras aí que são escritas com o M no final dessas sílabas, tá bom, gente? Não esquece sempre de observar aí essas palavras. Tia Alessandra, só são essas palavras? Não, gente, são várias. Aí a tia Alessandra trouxe essas para que você conseguisse identificar algumas destas palavras. Agora, observem o seguinte. No grupo an, em, in, on e as vogais também têm o mesmo som nasal. Por isso que muitas vezes é difícil só de ouvir você identificar se ela é escrita com M ou N. É necessário que você vá conhecendo novas palavras para observar a diferenciação entre aquelas que são escritas com M ou aquelas que são escritas com N. Então, vamos observar aqui algumas palavras. Agora, vejam que essas palavras aqui, elas terminam com o N no final da sílaba, tá? Então, vamos lá. A primeira figurinha aí que nós temos é o anjo. Olha só aí a sonoridade desta palavra anjo. Agora, amores, vamos para a primeira coluna. Da mesma forma como a tia Alessandra fez com vocês lá no slide lá das palavras com M. Agora vocês também vão falar essas palavras, tá certo? Com atenção, observando bem como ela é escrita. Então vamos lá para a primeira coluna. Nós temos a palavra cantou, pente, tinta, ponta, mundo. Vamos agora para a segunda coluna. Fanta. Sentou. Lindo. Conta. Nunca. Agora, mais uma vez, olha aí a participação de vocês. Terceira coluna. Quanta. Mentira. Mingau. Ponte. Fundo. Ótimo, meus amores. Agora observem essa dica aqui, ó. Guarda aí essa dica na sua mente. Só usamos o grupo do M antes do P e B. Mais uma dica para você saber se aquela palavra é escrita com M ou N. Se a próxima consoante for P ou B, desta palavra após
o M, então ela é escrita realmente com M. Se for outra consoante, R, N, aliás, R, S, T, qualquer outra consoante, ela será escrita com N. Dica novamente, gente, olha só. Se a palavra na qual você está querendo saber se é escrita com M ou N, se a próxima letrinha aí for P ou B, aí você já sabe que realmente é escrito com M. Se for qualquer outra consoante, aí você já sabe que é N, ok? Agora, amores, vamos para a nossa atividade no livro. Lá na página 172. Na página 172 diz o seguinte: você irá formar palavras, observando aí que vocês têm 22 números. Acima desses 22 números, vocês têm sílabas acima de cada um desses números. O que é que você vai fazer? Conforme cada item aí, você observa que tem um número mais outro número. Então, você vai colocar a sílaba que está acima desse número para formar estas palavras. Já na segunda questão, você vai ordenar as sílabas e descobrir novas palavras. Então, de acordo com tudo aquilo que você já estudou, né? A tia Alessandra propôs aqui para você. Você agora irá descobrir novas palavras. Amores, a nossa aulinha de português, ela encerra por aqui. Porém, nós vamos aproveitar essa oportunidade, essa nossa videoaula, e vamos também estudar aqui a nossa outra disciplina. Que é a produção de texto. Nós vamos aqui explicar para vocês um assunto bem interessante aqui na nossa disciplina de produção de texto. Todo mundo aí com o livro na mão, porque agora nós vamos saber um pouco sobre notícia televisiva. Esse assunto você vai encontrar lá na página 29, tá? Então, na página 29, você vai encontrar esse assunto, que diz o seguinte: observe a transcrição da apresentação de um telejornal. Então, gente, lá na página 29, vocês podem observar que nós temos essa figura desses dois âncoras e a imagem atrás dele, cujo a reportagem está sendo associada a essa imagem. Então, você vai ler, tá certo? Aí na página 29, o que é que eles estão conversando, quais são as notícias que eles estão falando aí. Observe que você tem um diálogo aí dos dois âncoras, juntamente com o repórter, né? Os âncoras são aqueles apresentadores de telejornais, são chamados de âncora. E o repórter é aquele que vai atrás, né, em outros países, vai aos lugares que está acontecendo essa reportagem. Vai mostrando ao vivo, muitas vezes de forma gravada, os acontecimentos. Então, a notícia televisiva, ela tem as mesmas características que as apresentadas no jornal impresso. Só que ela apresenta alguns detalhes que são exclusivos. Então, a notícia televisiva é aquela notícia que é passada através da televisão. Vocês podem observar ali que ela tem muitas das características que tem também no jornal impresso, né, que é aquele jornal que a gente compra em bancas de revistas. Só que essa notícia televisiva, ela apresenta alguns detalhes e nós vamos observar quais são esses detalhes. Primeiro, além de texto escrito e de imagens, ela agrega o áudio. Nós podemos ouvir o que eles estão conversando, mostrando, o movimento e a interação em tempo real ou não,
com repórteres espalhados por todo o mundo. Então, muitas vezes, quando você está assistindo ali uma notícia televisiva, aquilo está acontecendo naquele momento. Então, naquele momento em que você viu lá aquela reportagem, já está ocorrendo ali naquela determinada localidade e você já é sabedor do que está se passando ali. Muitas vezes também traz reportagens que são gravadas. Eles gravam e marcam um tempo, um dia, para que vocês, né, que nós possamos assistir. E os repórteres também, gente, eles ficam espalhados por todo o mundo. Eles podem estar aqui no Brasil, em outros estados, como na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como também até mesmo em países da Europa, da Ásia. Então, eles são espalhados por todo mundo para trazer essas notícias para que todos possam ter conhecimento do que está se passando no nosso mundo. Tudo isso constitui recursos importantíssimos de persuasão, tá? Que é o convencimento de seus telespectadores. Assim, gente, com esses recursos, mostrando ao vivo, eles podem realmente dizer que a notícia que eles estão passando é verdadeira. Então, eles possuem muitos recursos para isso. Eles trazem as reportagens de maneira real, trazem depoimentos de pessoas, para que, com isso, as pessoas possam realmente entender que eles estão levando a verdade através das suas reportagens. Queridos, agora nós vamos à atividade do livro, que está lá na página 30 e também na página 31. Vamos lá? Então, meus amores, lá na página 30, diz assim: você costuma assistir a noticiários na TV? Qual? Escreva nas linhas abaixo a sigla da emissora que a transmite. Depois desenha. Tia Alessandra, não sou acostumado a assistir esses noticiários na TV. Então, procure saber do seu papai, da sua mamãe, dos seus responsáveis, quais são os noticiários que ele mais assiste. Escreve aí e ao lado você desenha um desses noticiários, tá? Capricha no desenho e também na pintura, tá certo, gente? Procure se interar aí com os pais de vocês, qual desses noticiários ele mais gosta de assistir, ele mais tem o costume, né, de assistir. Na segunda questão diz assim: você acha que esse tipo de jornal tem o mesmo alcance que um jornal impresso? Por quê? Gente, conforme a tia Alessandra explicou, a notícia televisiva é aquela que muitas vezes produz em tempo real o que está acontecendo no mundo, em todo o mundo. E também ela com imagens, com documentário, ela procura trazer sempre mais para aquelas pessoas. Agora, e você? Eu quero saber da sua opinião. De acordo com o que a tia Alessandra explicou, você acha que a notícia televisiva, ela tem o mesmo alcance, ela alcança a quantidade de pessoas da mesma forma que o jornal impresso? Que aquele jornal que as pessoas podem comprar na banca de revista? Será que ela tem esse mesmo alcance ou consegue atingir o maior número de pessoas? Então, você vai dar aí a sua opinião, tá? Já na terceira questão, você vai dizer quais são os assuntos que estão em destaques no telejornal. Tia Alessandra, que telejornal? Esse aqui que a gente estava falando em relação à página 29. Para isso, meus amores, vocês vão ter que ler, tá bom? Não pode deixar de ler essa página 29,
para saber quais foram esses assuntos que esses âncoras aí, juntamente com a repórter, estavam dialogando, estavam falando, estavam transmitindo. Então, quem ainda não leu, aí a página 29, vai fazer essa leitura, vai identificar quais foram os destaques, o que é os destaques que nós chamamos? São os assuntos principais. Quais os principais assuntos desse telejornal e vai escrever aí resumidamente, ou seja, a pauta principal de cada um deles, que eles estavam falando. Sobre o quê? Os principais assuntos que estavam falando desse telejornal. Já na quarta questão, você irá falar quais são as características que diferenciam o telejornal de um jornal impresso. Lembra que a tia Alessandra falou lá, porque tem alguns pontos que são importantíssimos e que são diferentes entre o jornal impresso e a notícia televisiva? Sim, eu espero que você esteja aí atento, quero que você traga aí a sua memória. Caso você esqueceu, volta novamente um pouquinho aí a sua videoaula, assiste novamente e eu tenho certeza que você irá descobrir. Então, descobrindo assim essas características, escreva aí na quarta questão. Lá na quinta questão, você irá relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, você vai observar aí esses três tipos. Desses três tipos, nós temos um que é o telejornal, o outro que é jornal impresso e, por último, nós temos o jornal radiofônico. Tia Alessandra, jornal radiofônico, o que quer dizer isso? É aquele jornal que passa através do rádio, em que a gente, só faz ouvir ali, pega o nosso radinho, né? Muitas vezes os nossos avós faziam isso, pegavam o radinho, colocavam ali pertinho do ouvido e ficavam ouvindo as notícias. Esse é o jornal radiofônico, tá? Que a gente pode ouvir através das ondas do rádio. Aí, sabendo disso agora, você irá fazer a ligação correta a cada um desses jornais, olhando as características, olhando cada uma das suas diferenças. Amores, na sexta questão, nós não iremos realizar, tá certo? A sexta questão nós não iremos realizar, pois, como nós estamos no sistema online, fica inviável nós realizarmos aí a sexta questão. Então, vocês deverão fazer a página 30 e 31 somente até a quinta questão. Tá bom, meus amores? Queridos, beijão para cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um. E não esqueçam, estamos lá no atendimento do Google Meet, tá certo? Todos os dias esperando você lá, para que nós possamos também saber se você realmente entendeu, compreender se você está fazendo as suas atividades de forma correta. E assim, a tia Alessandra sempre estará aqui te ajudando para que você possa alcançar os seus objetivos. Beijão, meus amores, e até logo mais. Tchau!